Nós estamos em Esmirna, a segunda igreja citada no Apocalipse. Seja bem-vindo a essa viagem conosco. A forma como Jesus Cristo fala para essa igreja, como Jesus Cristo se apresenta para essa igreja, é muito emblemática. Jesus Cristo começa dizendo assim: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo. Quando Jesus fala isso, as pessoas da cidade, da igreja de Esmirna, entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, porque essa cidade havia sido destruída e depois foi reconstruída. E nessa reconstrução, a segunda fase dessa cidade foi mais bonita do que a primeira. A beleza dessa cidade, no seu segundo momento, superou a beleza dessa cidade em seu primeiro momento. E Jesus Cristo então utiliza esse exemplo histórico da cidade de Esmirna para falar de uma verdade espiritual, porque foi exatamente isso que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, quando ele ressuscita em glória, quando ele ressuscita em poder. Veja, é assim também com os filhos de Deus. É isso que acontece também com aqueles que creem em Jesus Cristo, com aqueles que dependem de Jesus Cristo. O Senhor é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor do nosso destino, Ele é o Senhor de cada centímetro quadrado da nossa existência. Tribulação, pobreza e blasfêmia. Esses eram três problemas que afligiam a igreja aqui na cidade de Esmirna. Tribulação porque era uma igreja relativamente simples, pequena, humilde, perseguida pelos costumes daquela sociedade, pelas práticas da falsa religiosidade. Pobreza. Pobreza porque isso impede o avanço do evangelho, a falta de condição financeira, a falta de uma condição social mais elaborada. De certa forma, é um empecilho para o crescimento do evangelho, porque a igreja tem que lidar com suas limitações. E falsa religiosidade. Outro problema que afetava essa igreja era a presença de alguns que se diziam judeus. E o que isso quer dizer? Se declarar judeu naquela época era o mesmo que dizer: nós somos o verdadeiro povo de Deus. A igreja era afligida por isso. A igreja era atacada por isso. Porque algumas pessoas se diziam povo de Deus, se diziam servos de Deus, se diziam tementes a Deus, quando na verdade elas só temiam a sua própria vida. Essas pessoas estavam alicerçando a sua existência em uma religiosidade falsa. E é por isso que Jesus Cristo diz que existem alguns que se dizem judeus, mas na verdade fazem parte da sinagoga de Satanás. O verdadeiro crente não depende de condições sociais, muito embora condições sociais sejam favoráveis, condições sociais abram portas e ajudem em alguns momentos, mas isso não define verdadeira espiritualidade. Isso não estabelece a sinceridade da fé. A falsa religiosidade é uma coisa terrível, porque a falsa religiosidade engana não apenas aqueles que estão à sua volta, mas a falsa religiosidade engana a sua própria consciência, o seu próprio coração. Por isso, Jesus Cristo elogia os irmãos da igreja de Esmirna, porque esses irmãos estavam fundamentando a sua fé na verdadeira rocha, na verdadeira esperança em Jesus Cristo. Por fim, não temas o que tens de sofrer.
Essas são as palavras de Jesus Cristo para essa igreja, para que ela entendesse que existem certos sofrimentos que são necessários. Existem situações diante das quais nós não temos como fugir, não há como escapar. Não temas o que tens de sofrer. Eis que estou convosco, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa maravilhosa que Jesus Cristo faz para a igreja de Esmirna, porque essa igreja verdadeiramente estava alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ele é nossa coluna e baluarte. Ele é o Senhor sobre o qual a igreja está fundamentada. Pense nisso. Que a igreja de Esmirna seja um exemplo para mim e para você.